Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Nas aulas anteriores que a gente teve, nós falamos sobre o período de Brasil regencial, Brasil primeiro reinado, segundo reinado, período regencial, Brasil república. E quando chegou na parte do Brasil regencial, eu falei para vocês que em um determinado momento eu ia voltar e falar sobre as revoltas, porque o vídeo que era sobre o Brasil monárquico, ele ficaria muito grande. Então tá. Deixa eu diminuir aqui para vocês, ok? Pra gente ver. Então aqui, revoltas do período regencial. Olha só, aqui eu coloquei 5 revoltas, não são todas. Existiram outras revoltas nesse contexto de período regencial, mas eu coloquei as principais, principalmente porque são as mais comuns em questão de vestibular e em questão de Enem. Até porque a gente também tem pouco tempo, não dá pra gente ficar vendo todas as revoltas que aconteceram, senão não seria uma aula de história, sim um curso de história do Brasil. Então vamos lá. Revoltas regenciais. Eu já falei para vocês que esse período regencial é aquele período entre o primeiro e o segundo reinado, até esperar chegar à maioridade de Dom Pedro I, Dom Pedro II, perdão. Então vamos lá. Esse período regencial, eu falei para vocês que ele é bem conturbado, ele é cheio de instabilidades, e esse é um dos fatores por surgir aí essas revoltas, né? Mas falando assim de forma geral, as revoltas elas vão ter alguns aspectos em comum, mas elas também vão apresentar ali algumas divergências, por motivos de questão política, elas vão surgir por questões econômicas, elas vão surgir por conta também da miséria da população de algumas províncias. Vamos lá. A primeira que a gente tem aqui, ó, é a insurreição Malê. Essa insurreição Malê ela é muito importante. Por quê? Porque ela está falando de uma revolta de escravizados, de pessoas que viviam na condição de escravos. Quando a gente... Deixa eu ficar menor, ficando menor. Ai, vou ficar pequenininha aqui, tá? Quando a gente fala sobre a insurreição de Malê, a gente está falando da revolta de Malê, tá? Quando a gente fala de insurreição, a gente está falando de um levante, a gente está falando de algo que estava tentando se opor à ordem vigente. Então é muito interessante a gente ver isso nesse contexto, tá? De um levante de pessoas na condição de escravizados. Então, o contexto histórico eu coloquei aqui só o ano, 1835. O que significa esse termo Malê? Esse termo Malê, ele é um termo em Yorubá que significa muçulmano. Então, aconteceu na Bahia, né? No estado da Bahia, na cidade de Salvador, as causas: resistência à escravidão. Por isso que eu estou falando que é uma revolta muito importante. A insurreição dos malês, ou a revolta dos malês, ela surgiu na intenção de pôr fim à escravidão. E essa revolta ela é muito comentada porque eles falam, os historiadores, que ela foi uma das mais bem organizadas da época. Por quê? Esses escravos de origem malê, que eles eram chamados de malê, eles pertenciam à religião muçulmana. Deixa aqui. Eles pertenciam à religião muçulmana, então eles sabiam ler e escrever em árabe. Então eles conseguiam se organizar sem as pessoas ficarem sabendo. Então foi muito bem organizado. Então o motivo, né, ali é acabar com a escravidão e os agentes envolvidos, cativos, os escravizados muçulmanos. O que tem aí como desdobramento? O que acontece? Esse movimento ele também foi deletado, ele não chegou a acontecer de fato. Em um momento que eles estavam em uma reunião, alguém denunciou, né, alguma pessoa ali que conhecia o movimento, e nesse momento teve um confrontos armados. No mesmo dia mesmo aconteceram esses confrontos, e acabou que a insurreição ela foi abafada, mas ela foi muito significativa, e como consequência a gente tem cerca de 100 pessoas foram mortas e milhares de pessoas deportadas para a África. Então essa é a insurreição dos malês, é uma revolta protagonizada pelos próprios escravizados de origem muçulmana. Malê significa muçulmano em Yorubá. Vamos passar para frente para não ficar grande.
Aqui a gente tem uma imagem que representa a revolta dos malês, né? Aqui eles usando a vestimenta comum no islamismo. Essas roupas brancas, elas eram chamadas de abadás. Daí vem o termo abadá, que vocês, quem pula carnaval, né? Olha aí de onde vem. Agora aqui a gente tem outra revolta, a Sabinada. Esse nome Sabinada, ela faz referência a um dos líderes da revolta, que era Antônio Sabino, que era um professor de uma universidade, professor de medicina. Contexto histórico, quando que aconteceu? Durou mais ou menos um ano, né, essa revolta, 1837 a 1838, também em Salvador, na Bahia. A Bahia é uma região, né, tensa de muitos conflitos. Quais eram as causas? Manter a autonomia provincial. Vocês lembram do ato adicional de 1834, que a gente comentou lá naquela aulinha? Pois é, aquele ato adicional, ele dava maior autonomia, maior liberdade para as províncias, e isso aos poucos estava começando a ser abafado. Então eles vão reivindicar para que aquilo continuasse. Quais são as causas? Manter a autonomia provincial. Qual eram os agentes envolvidos? Era a classe média, né? O próprio líder ele era um professor universitário, os profissionais liberais e também os comerciantes. Eles vão se revoltar. Qual era a intenção deles? Proclamar a República Baianense. E eles vão, por um breve momento, conseguir. Era uma revolta de cunho separatista. Só que o interessante dessa revolta da Sabinada é que eles queriam isso momentaneamente, só por enquanto que Dom Pedro II conseguisse a maioridade penal, a maioridade, né, para ele conseguir assumir o trono. Então eles pensavam, não, a gente fica aqui até ele fazer a idade adequada e depois a gente volta a fazer parte ali normal do reino. É claro que ninguém admitiu isso e teve consequências, né? Teve uma luta armada, teve um confronto entre esse pessoal e o exército, né, da província. E a consequência que a gente tem isso é cerca de 2.000 mortos e milhares de pessoas presas. Então aí a Sabinada. Passa para frente. Essa imagem representa aí essa revolta da Sabinada. Depois a gente tem a Balaiada. A Balaiada ela é uma muito interessante, ela é uma das mais conhecidas. E para quem vai fazer o EMA, ela cai sempre, gente. No vestibular da UEMA sempre cai Balaiada ou Revolta de Beck. Aconteceu no Maranhão, tá? Aqui no nosso estado vizinho. Contexto histórico, de 1808 a 1840, durou 2 anos no Maranhão, como já falei. Qual era a causa? A população do Maranhão ela vivia em a gente pode dizer assim, uma miséria absurda, por conta de uma crise econômica, né? O produto de maior exportação da época que o Maranhão tinha era o algodão, então ele estava em franca decadência, o preço caiu lá embaixo, não tinha para onde exportar, porque as pessoas os outros países que compravam vão começar a comprar dos Estados Unidos, então eles vão ficar sem para onde, não vão ter para onde enviar esse produto, então vai ter essa crise econômica. Tinha também a questão dos impostos que eram muito elevados e tinha também a questão da disputa do poder. O poder ele estava concentrado na mão de uma elite agrária. E aí os partidos liberais principalmente, eles vão entrar nessa disputa. Então, a revolta ela começa de fato a balaiada quando a gente tem ali o pessoal do Partido Liberal querendo interferir e mudar essa questão política. E aí a gente vai ter a participação desses populares escravizados. Eles não começam por si só, eles vão entrar na onda da questão política. Eu coloquei aqui agentes envolvidos, populares e escravizados, tá? Desdobramento. O que vai acontecer depois disso? Eles vão tomar a Vila de Caxias, que era um grande centro urbano da província do Maranhão, e aí a gente vai ter confrontos violentos que vão durar durante 2 anos. Eles vão expandir um pouco disso também ali no estado do Piauí. Eles vão invadir, vão saquear várias cidades, né? Vai ser uma revolta mesmo de cunho popular. É bem interessante deixar isso gravado na mente de vocês. A balaiada, ela é uma revolta de cunho popular. A gente tem ali entre os líderes da balaiada, né? Manuel dos Anjos, que ele era conhecido como balaio, por isso que tem o nome a balaiada, porque ele confeccionava cestos de balaios. Procura aí se vocês não sabem o que é.
A gente tem também o Negro Cosme, que era um ex-escravo, e a gente tem também o Raimundo Gomes, o Cara Preta, os líderes da revolta. E aí o desdobramento é quando eles tomam a Vila de Caxias e, como consequência, confrontos extremamente violentos. Inclusive, né, vão mandar aí o famoso Duque de Caxias para combater aí essa balaiada. Consequências, repressão grandíssima do governo, os líderes foram mortos e muita gente perdeu a sua vida dentro desse confronto. A situação do Maranhão não mudou. Quem era escravizado continuou sendo escravizado. Deixa eu ir para frente porque eu estou vendo que o tempo aqui já está curto. Olha, essa imagem representa ali os confrontos da balaiada. Esse pessoal aqui que está de azul, eles representam o pessoal que representa os soldados da província, né, enviados ali pelo governo provincial. E aqui em cima a gente tem os agentes envolvidos, que são representados ali pelos principais líderes que eu falei para vocês. Passar para frente. Aqui a gente tem a cabanagem. A cabanagem, olha só, ela aconteceu no estado, que hoje é o estado do Pará, que era a antiga província do Grão-Pará. Ela durou 5 anos, de 1835 a 1840. Quais foram as causas? Melhores condições de vida da população. A população também, aqui nesse contexto aqui, ela vivia em péssimas condições, em péssimas habitações, não tinham direito a basicamente nada. Só que ela não começa só por isso, ela começa por conta de uma disputa política também. Surge um novo governador de província e comerciantes e proprietários rurais vão começar a disputar isso, e essas pessoas, os escravizados, os índios e os mestiços, eles vão entrar também na disputa, eles vão se apropriar disso e isso vai ganhar muita força. O que vai acontecer? Quais são os desdobramentos? Esse pessoal, que vão brigar primeiramente pela questão política, vai ter o apoio dessas pessoas que viviam miseravelmente lá em Belém, né? Que eram os escravizados, índios e mestiços, e eles conseguem tomar a cidade de Belém. Então a cabanagem ela tem 3 etapas. A primeira etapa é quando eles conseguem tomar a cidade de Belém e eles vão proclamar ali uma espécie de república. Essa pessoa que chega ao poder, ele se chamava Félix Antônio. Só que Félix Antônio ele vai meio que utilizar essas pessoas mais humildes como massa de manobra para chegar onde ele queria. Quando ele chega, ele meio que coloca essas pessoas em escanteio. O que elas vão fazer? Elas vão matar ele. Então ele vai sair. Aí a gente tem o segundo momento da cabanagem, que é quando a gente tem Francisco Vinagre, como líder ali desse movimento, ali daquela república que eles vão tentar fundar. Quando a gente tem esse segundo momento, Francisco Vinagre ele vai enfrentar tropas do governo regencial, navios de guerra, e ele vai acabar sendo preso e morto, e o poder regencial acaba tomando novamente a cidade de Belém. Algum tempo depois, os revoltosos vão voltar novamente, já na liderança de Eduardo Angelim. Gente, eu vi bem que nome que eu esqueci. De Eduardo Angelim. Eduardo Angelim ele era irmão de Antônio Vinagre e eles conseguem tomar novamente o poder. Ele toma novamente o poder e traz algumas medidas como libertar os escravizados. E o que acontece? O governo regencial ele não vai deixar isso barato e vão continuar as investidas, só que ainda mais forte. Esses confrontos eles vão ser ainda mais violentos. A cabanagem ela foi a revolta mais sangrenta do período regencial. A gente tem como consequência cerca de 30 mil mortos. Então, 30 mil mortos, gente, é um número muito expressivo, representava cerca de 20 a 30% da população daquela província. Olha aqui, essa imagem ela é muito comum em livros didáticos, ela é muito comum em alguns vestibulares, que representa os cabanos que lutaram aí nessa, a gente pode chamar de guerra por melhores condições de vida. Lembrando que o nome cabano, né, a cabanagem, porque eles moravam em cabanas ali, aquelas palafitas, que é um pouquinho mais alta do chão, assim, lugares que não tinham a menor condição, né, sanitária e tudo mais. Então vamos aqui ligeiro que eu não quero fazer um vídeo muito longo. A Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, ela aconteceu no Rio Grande do Sul e ela foi a mais
demorada. Gente, aqui tá errado. É 1835 a 1845. Mas não vou voltar. Aconteceu no Rio Grande do Sul. Farroupilha, por quê? O Guerra dos Farrapos. Porque as pessoas que estavam na linha de frente desse movimento aqui, elas eram bem maltrapilhas. Quais são os motivos dessa revolta? Mudança política, fim de altos impostos. Que altos impostos? Os estanceiros gaúchos, os grandes fazendeiros que vendiam ali o charque, a famosa carne de sol aqui pra gente, eles estavam insatisfeitos porque eles pagavam altíssimos impostos. Então, eles vão querer diminuir essas questões desses impostos e de outros produtos, também de questão agrária, de terra e mudança no sentido político. Eles vão querer proclamar ali, né, uma república rio-grandense. Agentes envolvidos: pecuaristas sulistas, imigrantes italianos, escravizados e indígenas. É muito comum as pessoas falarem só nesses pecuaristas sulistas e nesses imigrantes italianos. Quando a gente fala na Revolução Farroupilha, a gente só pensa nisso, mas ela foi também uma revolta que teve ampla participação também dos escravizados e dos indígenas. O que acontece depois? Eles tomam Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul atualmente. Quem que era o líder nesse momento? Era Francisco Bento. Então ele vai estender o movimento para Santa Catarina com a ajuda de Giuseppe Garibaldi, e eles vão fundar também uma nova república, que é a República de Juliano. Quando eles conseguem tudo isso, eles vão elaborar uma nova Constituição, e essa Constituição vai trazer ali a obrigatoriedade do ensino, ela vai trazer benefícios ali para aquela população, só que ela vai continuar mantendo a escravidão, ela vai continuar mantendo o catolicismo como religião oficial. Então, para quem queria ser liberal, ela não vai ter tanto assim aspectos liberais, né? E então a gente tem uma revolta que durou 10 anos, ela começa no período regencial e termina só no segundo reinado. O segundo reinado não vai aceitar, vai ser um período de guerra constante, né, esses 10 anos. E depois, lá por volta de 1843, 1842, esses revoltosos eles vão dando sinal de que eles não iriam suportar mais por tanto tempo, e eles vão acabar assinando esse acordo aqui, ó. Deixa eu ficar menor. Ai, meu Deus, não tô conseguindo. Então, tá bom, vou ficar assim. A gente tem aqui, ó, Paz de Ponte Verde. O que era isso? Era um acordo, né, para eles se renderem, mas que também trazia anistia aos revoltosos. O que é anistia? Perdão. Então, muitos desses líderes dessas revoltas, aquelas pessoas que tinham mais posse, eles vão conseguir o perdão, aí eles vão conseguir que alguns escravizados sejam libertos, eles vão conseguir maior autonomia para a província, eles vão conseguir diminuir ali a questão dos impostos sobre o produto que eles queriam. Então, é uma revolta que, de certa forma, ela vai ter êxito. Ela não vai ter êxito no sentido de que eles queriam uma república rio-grandense, e eles vão continuar fazendo parte ali do Reino do Brasil. Então, pessoal, é isso. Essas são as revoltas, as principais revoltas do período regencial. Não são todas, mas as principais. E então é isso. Tchau.